Ele é um dos maiores ídolos e artistas marciais do mundo. Estou falando, obviamente, do Bruce Lee. Vou falar sobre alguns filmes sobre o Bruce Lee que eu assisti. Vou dizer se eu achei bom, vou dizer se eu achei ruim. Não vai ter a ver com, isso aconteceu na vida real, isso não aconteceu na vida real. Vai ser analisado como um filme sobre esse ator e artista marcial que vai ser imortal. Olha só, vamos aos filmes. Primeiro, a ideia dele ser jovem. Eu gosto muito do filme do jovem Bruce Lee, exatamente por isso tem esse apelo a um público mais jovem que talvez se identifique com Bruce Lee, vá atrás dos filmes antigos. Então, essa ideia de trazer de volta o público para ver o filme dos Bruce Lee, isso me agrada bastante. Mas o filme é fraquíssimo, tá? O filme é bem fraquinho. Se você for procurar ele aí para assistir depois, não vem dizer que eu não avisei. Já estou avisando agora que o filme é bem fraquinho. As lutas são bem legaisinhas, só que as cenas do Bruce Lee, aquela parte do drama, a parte da história em si é uma parte muito fraca, tá? A parte não foi contada de uma forma que eu gosto. Tem algumas cenas bonitas, principalmente a parte de luta, como eu disse, uma parte de treinamento, né? O ator se esforça ali para dar um visual, um look like, o que a gente conhece do Bruce Lee por vídeos e por fotos e então ele tenta fazer aquelas posições ali e fazer uma certa, vamos dizer assim, uma homenagem ao Bruce Lee, só que não ocorre aquela identificação para o pessoal que assistiu o Bruce Lee, o pessoal mais velho como eu. Talvez o pessoal mais novo se identifique, aí ache bom, ache legalzinho e veja nesses novos modelos do Bruce Lee, né? Porque tem feito outros filmes mais novos também que têm colocado uma juventude no Bruce Lee, mais ou menos com uma identidade, vamos dizer assim, uma personalidade parecida com essa que colocaram aí no jovem Bruce Lee. A gente tem que lembrar que o Bruce Lee morreu cedo, então não dá para você colocar o Bruce Lee sendo um jovem irresponsável ou um jovem que não buscasse conhecimento por muito tempo, né? Já que ele faleceu cedo, não dá para você alongar essa fase irresponsável em que ele não procura estudo, em que ele não se dedica. Essa fase ocorreu sim, mas ela também passou, e ele passou por uma outra fase que era buscar o conhecimento, melhorar, e isso faltou um pouquinho de usar essa mensagem no filme. O próximo filme, Dragão. Então vai ser um filme com o Jason Lee. O Jason Lee, se eu não me engano, ele é ginasta, ele também pratica artes marciais, então ele tem um corpo maneiro, ele tinha uma forma maneira, ele consegue fazer os movimentos acrobáticos bem bonitos. Então nessa parte do ator conseguir fazer os movimentos, não tem do que falar desse filme. Tem que lembrar também que esse filme é um filme mais antigo, se não me engano, da década de 90, então tem todo aquele, vamos dizer assim, a fotografia, a coreografia, tem toda uma parte de uma década de 90 onde não tinham os atores também tão bem preparados assim para conseguir fazer as coreografias. Obviamente ele preferiu se focar, né, na discriminação do Bruce Lee nos Estados Unidos, então a história se foca bastante no Bruce Lee já nos Estados Unidos, diferente do primeiro filme que é o jovem Bruce Lee, que mostrou uma parte nele na China. Então, vai ficar apenas nisso aí. Ele vai conhecer a Linda ali, tentou colocar toda essa parte do romance, tentou fazer um apanhado da vida inteira do Bruce Lee e acabou passando muito rápido por muita coisa. Então, esse foi um erro desse filme que tentou passar por toda a vida dele, como você está vendo aí nessa imagem, é uma imagem dos últimos, né, filmes do Bruce Lee, aí o Operação Dragão, a famosa cena dos espelhos, quando ele já é um ator, né, é tecnicamente reconhecido. Então, você vai vendo que ele tentou pegar toda a parte da vida do Bruce Lee ali do começo até o fim, e é muita coisa para você tentar jogar num filme. Toda vez que tentou fazer uma biografia, eu acabo não gostando desse tipo de coisa. Mas como eu disse, o ator era muito bom, mas infelizmente ainda era uma época em que não se tinha essa ideia. Então ficou meio um negócio meio galhofa, você lembrar dos filmes da década de 80, de 90 sobre artes marciais, você vai ver que era aquela filmografia mesmo do negócio meio galhofa assim, e não ficou muito legal, não. Mas os outros dois filmes, esses eu gostei pra caramba. Bora pra lenda do Bruce Lee. Pô, o pessoal hateia muito esse filme, mas eu adorei esse filme. Esse filme tá propondo, obviamente, transformar o Bruce Lee numa lenda. Então não adianta você dizer, o Bruce Lee voa. Óbvio, animal. Olha a porra do título do filme. A lenda do Bruce Lee. Ele tenta transformar o Bruce Lee numa lenda. Ele vai jogar o Bruce Lee, obviamente, para ser mais do que um ser humano, para ser mais do que uma pessoa, tá?
Do começo ao fim, o filme já está dizendo, a história é contada. O filme é muito bem filmado, a fotografia do filme também é muito boa. As coreografias do filme, eu adorei. As coreografias de luta do filme foram muito boas, vale muito a pena. Ele já é feito numa linguagem mais moderna. A coreografia também é uma coreografia mais moderna, mais próximo, vamos dizer assim, de você acreditar que aquilo ali é real. Também mais próximo das técnicas que deveriam ser, né? As técnicas do Wing Chun, do Jeet Kune Do. E tem uma história de fundo também muito boa, que é a história do menino lá que se apaixona por uma chinesinha, eles vão enfrentar a máfia. Então tem a história do monge, tem a história do Bruce Lee, a história do confronto dos dois. Então é uma história que não tenta aparcar a vida do Bruce Lee toda, então ele não se perde. Ele tem uma história ali, uma história concisa, uma história que funciona. E como eu disse, sempre a história do Bruce Lee, ali nesse filme da lenda do Bruce Lee, é a busca do autoconhecimento, é a busca por ter um corpo perfeito, a mente perfeita, é a busca por ser melhor, é a busca por ser o melhor. E aí vem a contrapartida dele, que seria o monge, e aí dizendo a ele que só vai ser melhor quando ele não estiver procurando ser o melhor, quando ele simplesmente simplificar as coisas. Então o próprio filme está dizendo qual foi a origem dessa ideia do Jeet Kune Do. Não é um filme exatamente sobre o Bruce Lee, mas ele aparece lá desde o começo, se eu não me engano, desde o Ip Man 2, que já aparece o Bruce Lee querendo aprender com o mestre Ip Man, mas nesse 4 ele se torna uma história, vamos dizer ali, paralela, uma história que se desenvolve junto com a história do mestre Ip Man, e nós já vamos conhecer o Bruce Lee já com o Jeet Kune Do implantado, com a academia dele implantada e a ideia dele de mostrar ao mestre primeiro, olha só o que eu fiz, olha só o meu caminho, olha só o que eu estou fazendo, olha só como eu sou famoso, tá vendo aí? E você achou que eu não ia dar nada? E tem toda aquela conversa dele com o Pimei dizendo, não, você entendeu errado, eu não disse que não ia aceitar você como aluno, nem que não iria treinar você, foi simplesmente você que saiu. Então tem toda essa história, e além, obviamente, a história das máfias também, a história da máfia chinesa, a história daquela ideia dos anciões, dos sindicatos, muito bom esse filme. Também tem a história do pessoal do exército, que vai também jogar essa ideia do, eu vou colocar aqui parte da minha cultura. Então tem tudo isso no filme, enriquece bastante o filme, e as lutas, meu Deus do céu, as lutas do Ip Man, dos filmes do Ip Man, né? Os 4 filmes são muito bons, os atores são muito bons e eu adorei esse ator que faz o Bruce Lee. Ele participou muito bem das lutas, participou muito bem das coreografias e ele fez sim muito bem os trejeitos do Bruce Lee, aqueles trejeitos do Bruce Lee. Ele praticou bastante ali, eu acredito que ele tenha visto os vídeos e o que ele interpretou como ele mesmo, certos chutes, certas coisas que você não via o Bruce Lee fazendo muito, ficou muito bem filmado. Ficou realmente parecendo que, nossa, o Bruce Lee sempre fez isso aí que ele fez de tão bonito que foi. A gente vai botar na conta do Bruce Lee também. Então vale a pena, sim, se você é fã do Bruce Lee, assistir Ip Man 4. Você vai ver uma excelente representação do Bruce Lee, principalmente nessa cena aí, quando o Bruce Lee vai usar famoso nunchaku aí. Bruce Lee e nunchaku deveriam ser coisas inseparáveis. Vamos falar aqui para as minhas considerações finais e nos vemos talvez no próximo vídeo. O Bruce Lee, pra mim, ele não é um exemplo, tá? Ele não é o cara, o ideal do que eu quero chegar, mas ele é alguém que mostra pra você não ter medo de buscar outros caminhos, não ter medo de buscar o seu próprio caminho, não tenha medo de aprender, não tenha medo de questionar, não tenha medo de sair. Imagina se quando o Ip Man desistiu dele, vamos dizer assim, né, entre muitas aspas, ele tivesse dito, não, então não vou fazer mais nada, se o Ip Man não me quer, eu não vou fazer nada. Não, pelo contrário, foi lá e criou o seu próprio caminho, treinando, treinando, estudando, estudando, tá? Foram coisas que não vieram do nada, tá certo? E ele se mostrou uma habilidade muito grande, tanto que foi essa habilidade que o fez ser reconhecido aí no caminho de Hollywood, e não só no caminho de Hollywood, no caminho das artes marciais também. Então ele é um artista marcial de verdade, aquele que pratica e estuda as artes marciais e não que compra uma faixa.